As eleições de 2026 ainda parecem distantes no calendário, mas nos bastidores da política brasileira, as cartas já estão sendo jogadas com precisão cirúrgica. Enquanto o público acompanha apenas as aparições, discursos e polêmicas, há um movimento silencioso e poderoso que pode definir o futuro político do país: o acordo secreto entre forças rivais. De um lado, o governo tenta consolidar uma base sólida em meio às críticas e às crises. Do outro, a oposição busca se reerguer, reorganizar seus quadros e retomar o poder com novas alianças. Mas o que ninguém esperava é que figuras antes inimigas estariam neste momento negociando apoios mútuos, trocando promessas e planejando estratégias que podem mudar o rumo da história. Essa trama, cheia de interesses cruzados, traições veladas e promessas feitas sob jantares discretos em Brasília, mostra que a política é muito mais sobre movimentos invisíveis do que sobre discursos públicos. Enquanto as redes sociais fervem com debates ideológicos, nas sombras das salas climatizadas do poder, as alianças estão sendo redesenhadas com um único objetivo: vencer 2026 a qualquer custo. E é sobre isso que este vídeo vai falar. Vamos revelar os bastidores dessas articulações, mostrar quem está se unindo a quem, o que cada lado tem a ganhar e por que esse acordo secreto pode mudar completamente o cenário político brasileiro. Mas antes de mergulhar nesse enredo de estratégias e interesses, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro do que a grande mídia não mostra. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Tudo começou de forma discreta, ainda em meados de 2024, quando as primeiras sondagens eleitorais começaram a circular entre líderes partidários. O resultado era claro. A polarização seguia viva, mas o desgaste das lideranças tradicionais estava se tornando um problema real. Bolsonaro enfrentava uma série de complicações judiciais e de saúde, e o bolsonarismo, embora forte, começava a se fragmentar. Lula, por outro lado, enfrentava resistência crescente dentro do próprio governo e dificuldades em manter o equilíbrio entre as alas ideológicas e pragmáticas do PT. Foi nesse cenário que começaram as conversas informais. Reuniões discretas entre emissários, encontros por acaso em eventos e jantares silenciosos em apartamentos de Brasília passaram a se multiplicar. O discurso era um só: é preciso pensar no país, não em nomes. Mas nas entrelinhas, o que se discutia era poder e a sobrevivência política de cada grupo. Um dos primeiros movimentos veio do Centrão, que percebeu que poderia se tornar o fiel da balança novamente. Lideranças do PP, União Brasil e MDB começaram a sondar tanto o Planalto quanto os setores da oposição, avaliando onde poderiam obter mais espaço e influência em 2026. A ideia de uma terceira via voltava à mesa, mas desta vez não como sonho utópico, e sim como instrumento de barganha. Ao mesmo tempo, figuras influentes do agronegócio e do empresariado, cansadas da instabilidade política e econômica, começaram a pressionar por uma coalizão moderada, que garantisse previsibilidade e reformas. Foi nesse ponto que nomes improváveis começaram a aparecer lado a lado. Fontes em Brasília afirmam que um grupo de estrategistas vem articulando uma aliança suprapartidária, unindo parte do Centrão, setores do PL e até mesmo dissidentes do PT e do PSB. O objetivo seria construir uma candidatura de consenso nacional, alguém que não desperte ódio nas massas e que consiga dialogar com todos os lados. Essas conversas, claro, não aparecem nas manchetes. Elas acontecem em silêncio, em salas onde celulares ficam fora da mesa e apenas anotações manuais são feitas. O acordo ainda não tem rosto, mas tem um propósito claro: evitar que o país mergulhe em mais uma guerra ideológica em 2026. A pergunta é: quem será o nome capaz de representar esse pacto silencioso? Nos próximos tópicos, vamos mergulhar nas pistas e nas consequências políticas desse movimento que poucos têm coragem de revelar. Em toda negociação política, não existe gesto inocente. Cada aperto de mão vem acompanhado de uma cláusula não escrita. Cada sorriso público esconde uma promessa feita em particular. No caso do acordo secreto que pode definir as eleições de 2026, o jogo é ainda mais complexo. Não se trata apenas de quem vai subir ao palanque,
mas de quem vai continuar existindo politicamente depois do pleito. Em Brasília, há uma regra silenciosa. Quem fica de fora de uma grande aliança, desaparece. De início, quem parece estar colhendo os frutos desse pacto são as forças do centro político, que voltaram a ocupar o papel de árbitro da República. Depois de anos sendo acusados de em cima do muro, esses partidos perceberam que a neutralidade estratégica é, na verdade, o ativo mais valioso da política brasileira. Enquanto direita e esquerda se atacam nas redes, o centrão negocia cargos, influência e poder real. Essa posição de ponte entre os extremos fez com que líderes como Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e outros caciques voltassem a ter o que mais desejam: relevância e protagonismo. De outro lado, quem se vê ameaçado é justamente quem construiu carreira apostando na polarização. O bolsonarismo e o petismo, embora ainda fortes entre seus núcleos fiéis, começam a dar sinais de fadiga. O eleitor médio, cansado de ver o país dividido entre dois nomes, começa a desejar algo diferente. E é nesse cansaço coletivo que o acordo secreto encontra terreno fértil. Se houver uma figura capaz de canalizar o desejo por estabilidade, sem parecer submissa aos extremos, ela pode se tornar a grande surpresa de 2026. Mas há algo ainda mais profundo em jogo: a sobrevivência pessoal de certas figuras. Muitos políticos com processos, desgastes de imagem ou rejeição alta sabem que, sozinhos, não passam pelo crivo popular. Por isso, uma aliança ampla é uma forma de se proteger, de se diluir num projeto coletivo e garantir espaço num eventual governo futuro. Não é coincidência que alguns nomes historicamente rivais tenham começado a trocar elogios discretos em entrevistas ou a aparecer juntos em eventos neutros, como cerimônias e fóruns econômicos. Quem também ganha com esse rearranjo são os grandes empresários e financiadores de campanha, que sempre preferiram a previsibilidade à ideologia. Um pacto entre forças moderadas significa menos turbulência no mercado, menos radicalismo nos discursos e mais segurança para os investimentos. O capital não gosta de surpresas, e 2026 promete ser um ano de escolhas delicadas para a economia. É por isso que, segundo analistas de bastidores, grupos empresariais já estariam financiando discretamente encontros e pesquisas internas que indicam quais nomes poderiam consolidar essa terceira força. No campo oposto, quem perde com o avanço desse acordo é justamente quem vive do conflito. Influenciadores políticos, comentaristas radicais e militantes de base têm menos espaço quando o discurso se torna conciliador. A mídia independente, alimentada pela polarização, também tende a perder audiência, já que o público começa a se desinteressar por brigas e busca mais explicações do que acusações. O mesmo vale para os políticos que construíram seu capital eleitoral sobre a narrativa de nós contra eles. Quanto mais o diálogo se fortalece, mais eles se tornam irrelevantes. Entre os derrotados potenciais está também parte da nova geração da política, que acreditava que o caminho para o poder passava por discursos inflamados e viralizações digitais. O acordo secreto, ao privilegiar bastidores, articulações e composições, devolve protagonismo à velha política, aquela feita no café do Congresso e não no feed do Instagram. É a revanche dos caciques contra os influenciadores. Mas há um risco nesse equilíbrio. Um pacto muito amplo que une ideologias distintas apenas pelo poder tende a se tornar frágil por dentro. O eleitor pode sentir o cheiro da conveniência. A história recente mostra que alianças feitas apenas por pragmatismo têm prazo de validade curto. Se o acordo for percebido como uma manobra para manter os mesmos nomes no poder, pode gerar revolta e abrir espaço para outsiders, alguém de fora do sistema que apareça como o anti-acordo. E o Brasil já mostrou, em 2018, o que acontece quando essa revolta ganha forma eleitoral. Por isso, os estrategistas que conduzem essa articulação sabem que precisam dar uma roupagem de propósito a esse movimento. Falar em pacificação nacional, governabilidade, crescimento e reconstrução institucional é essencial para justificar o pacto diante da opinião pública. A comunicação será tão importante quanto os bastidores. E nesse jogo, quem dominar a narrativa, quem souber vender essa união como um gesto patriótico e não como uma troca de favores, sairá vencedor. É interessante notar que, enquanto isso, os extremos fingem não ver.
O bolsonarismo acusa a esquerda de querer se perpetuar no poder, mas internamente avalia como reagir a um centro fortalecido. O petismo, por sua vez, continua dizendo que não há acordo algum. Ao mesmo tempo em que ministros e deputados dialogam com lideranças centristas, sob o pretexto de garantir estabilidade política. Todos sabem o que está acontecendo, mas ninguém quer ser o primeiro a admitir publicamente. Até porque o silêncio, neste caso, é parte essencial da estratégia. Em resumo, quem ganha com o acordo secreto é o pragmatismo, a sobrevivência e o cálculo político. Quem perde é a pureza ideológica, o discurso inflamado e o idealismo romântico de mudança radical. O Brasil mais uma vez parece caminhar para uma eleição decidida não pelas ruas, mas pelas salas discretas do poder, onde cada palavra vale um cargo e cada silêncio, um ministério. Nos próximos capítulos, vamos revelar como a opinião pública está reagindo a esses rumores de bastidores e por quê, mesmo sem saber de todos os detalhes, o povo sente que algo está sendo costurado longe de seus olhos. Porque no fim das contas, a política pode esconder segredos, mas jamais engana a intuição popular. Se há algo que a história política do Brasil ensina, é que o povo sempre sente antes de saber. Mesmo quando as negociações acontecem longe das câmeras, quando os jornais ainda não noticiam e os nomes não foram revelados, o brasileiro, esse eterno observador da própria República, percebe que algo está diferente. E foi exatamente isso que começou a acontecer desde que os primeiros rumores sobre o acordo secreto de 2026 começaram a circular entre analistas e jornalistas de bastidor. A reação da opinião pública não é uniforme. Ela se divide, se fragmenta e se reinventa conforme a região, a classe social e o tipo de mídia consumida. Há quem veja nesse possível pacto uma luz de maturidade política, um gesto de pragmatismo e equilíbrio após anos de guerras ideológicas. Mas há também quem enxergue uma traição, uma repetição dos velhos acordos que sempre colocam o interesse de poucos acima do voto de milhões. Nas redes sociais, o sentimento predominante é de desconfiança. Em uma era em que o eleitor quer transparência, ouvir falar de acordos secretos provoca rejeição imediata. No entanto, essa rejeição não é necessariamente ideológica, é emocional. O brasileiro médio está cansado de surpresas e arranjos ocultos. Depois de anos de escândalos, delações e manobras de bastidores, cada novo pacto soa como mais do mesmo. Mas há um detalhe que torna o cenário de 2026 diferente: a saturação da polarização. Parte significativa do eleitorado, especialmente entre os mais jovens e os indecisos, começa a se mostrar aberta à ideia de uma candidatura de meio termo. Esse grupo não se vê mais representado nem pela retórica da direita radical, nem pelos discursos moralistas da esquerda tradicional. Eles querem um líder pragmático com resultados concretos, que fale menos em nós contra eles e mais em todos por nós. É nesse vácuo emocional que o acordo secreto encontra espaço para se legitimar, mesmo que de forma indireta. Pesquisas recentes de intenção de voto e sentimento digital já mostram um aumento expressivo na busca por novos nomes, opções diferentes e candidatos independentes. Isso indica que o eleitor está em busca de alternativas, e qualquer aliança que pareça oferecer estabilidade e sensatez pode ser bem recebida, desde que comunicada com inteligência. No entanto, a comunicação é justamente o ponto mais sensível dessa equação. A população brasileira tem uma memória coletiva marcada por decepções. Cada vez que um grupo político prometeu união e entregou escândalo, a confiança pública se corroeu mais um pouco. Por isso, se o acordo secreto quiser se transformar em uma aliança real, ele precisará ser apresentado ao povo como um pacto de reconstrução nacional, e não como um conchavo entre elites políticas. É aqui que entra o poder da narrativa. A forma como essa história será contada pode definir se o eleitor aplaudirá ou vaiar. Se os articuladores desse acordo conseguirem construir um discurso de propósito, de que essa união é necessária para evitar o caos, retomar o crescimento e pacificar o país, há uma chance de conquistar apoio. Mas se o povo perceber cheiro de conveniência, a reação será explosiva. Os analistas políticos mais atentos já alertam para isso. Em rodas de conversa e colunas de opinião, cresce o número de vozes dizendo que o Brasil vive um momento de fadiga emocional coletiva.
O eleitor quer respirar, quer sossego, quer previsibilidade. E quem souber traduzir esse sentimento em palavras simples, diretas e humanas, terá uma vantagem enorme. Um exemplo curioso é o que tem acontecido nas plataformas de vídeo e podcasts políticos. Vídeos que explicam os bastidores de forma didática, com tom calmo e análises equilibradas, estão crescendo em visualizações, enquanto conteúdos baseados em ataques e histeria digital estão perdendo força. Isso mostra que o público começa a valorizar quem informa, não quem inflama. Por outro lado, nas bolhas ideológicas mais radicais, o rumor do acordo secreto é tratado como traição imperdoável. Entre apoiadores de Bolsonaro, a ideia de ver líderes da direita dialogando com o centro é vista como fraqueza ou rendição. Já entre militantes mais fiéis ao PT, qualquer conversa com partidos que antes integraram o bolsonarismo é interpretada como oportunismo puro. Ou seja, há um risco real de parte das bases mais engajadas abandonarem seus líderes caso percebam que estão negociando com o inimigo. Essa tensão reflete um dilema profundo. O Brasil quer paz, mas desconfia de quem promete paz demais. O eleitor quer união, mas teme ser enganado por quem sempre se une para dividir os privilégios. Essa ambiguidade define o cenário de 2026. E os estrategistas políticos sabem disso. Por isso, os primeiros passos da comunicação pública desse acordo estão sendo estudados com extremo cuidado. Tudo será cronometrado, dos discursos à ordem das aparições conjuntas, passando pelas declarações à imprensa e até pelas expressões faciais nos palanques. Enquanto isso, nas ruas a sensação é de que algo está mudando, mesmo que ninguém consiga explicar exatamente o que. As conversas em mesas de bar, filas de mercado e grupos de família já começam a girar em torno da ideia de que vem coisa grande por aí. O brasileiro pode não ter acesso aos documentos, mas tem uma sensibilidade política apurada. Ele sente o clima, o tom das notícias, o jeito como certos nomes voltam a aparecer na mídia. E muitas vezes, esse instinto popular antecipa o que os analistas só descobrem meses depois. Ainda é cedo para dizer se a opinião pública aceitará o acordo secreto ou o rejeitará. Mas uma coisa é certa: ninguém será neutro. O silêncio da população é apenas o intervalo entre o espanto e a reação. Quando os primeiros nomes forem revelados e as intenções ficarem claras, o debate vai explodir nas redes e nas ruas. Será um confronto não apenas de ideias, mas de sentimentos. O futuro político do país, portanto, pode depender da capacidade dos articuladores de entender a alma do povo brasileiro, um povo que já foi enganado, mas que nunca perdeu a esperança de ver algo diferente. Se esse acordo conseguir dialogar com esse sentimento, ele pode se tornar o símbolo de uma nova fase. Mas se for apenas mais uma jogada de bastidores disfarçada de união, o povo não vai perdoar. Porque no Brasil o poder pode até se esconder, mas a verdade sempre encontra um microfone. À medida que o calendário avança e o país se aproxima do novo ciclo eleitoral, uma pergunta ecoa nos corredores do poder, nas redações e nas ruas: até que ponto o acordo secreto pode realmente mudar o resultado das eleições de 2026? A resposta, embora complexa, pode ser resumida em uma frase: esse pacto tem potencial para redesenhar completamente o mapa político brasileiro. O primeiro grande impacto é o rearranjo de forças regionais. No Brasil, as eleições nacionais são vencidas nos estados, e os estados são dominados por alianças locais. Um acordo de amplitude nacional, envolvendo partidos de centro, centro-direita e centro-esquerda, poderia gerar uma onda de reconfigurações estaduais. Governadores e prefeitos, sempre atentos aos ventos de Brasília, tendem a ajustar seus apoios de acordo com as novas perspectivas de poder. Isso significa que, caso o pacto se concretize, veremos alianças improváveis surgindo em estados como Minas Gerais, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul, locais onde as disputas costumam ser decisivas. Outro impacto direto está na dinâmica de campanha. A polarização que marcou 2018 e 2022 produziu campanhas centradas em guerra ideológica, pautas morais e ataques pessoais. Mas 2026 pode quebrar esse padrão. Um acordo que reúna múltiplos espectros políticos forçará os candidatos a abandonarem o discurso do confronto e adotarem uma narrativa de moderação. Isso muda tudo.
O tom, as estratégias, os debates e até o comportamento dos eleitores nas redes. O discurso do ódio, que antes rendia engajamento, pode se tornar tóxico se o público estiver mais inclinado ao equilíbrio e à razão. Esse novo cenário beneficia candidatos com perfil técnico, conciliador e pragmático, e prejudica os que dependem da raiva como combustível político. Personagens que apostaram na retórica do inimigo comum precisarão reinventar suas mensagens, sob o risco de soarem desatualizados. Em contrapartida, nomes mais serenos com histórico de diálogo e gestão podem se tornar o epicentro da nova onda política. Outro efeito relevante é o esvaziamento das pautas extremistas. Quando os polos se aproximam, os discursos mais duros perdem espaço e força. Isso afeta diretamente influenciadores e comunicadores digitais que, nos últimos anos, viveram da polarização. Canais, páginas e perfis que cresceram alimentando o ódio entre grupos começarão a perder audiência. E isso terá reflexo direto na forma como as campanhas serão feitas. O marketing político precisará se adaptar, trocando o embate emocional pela construção de credibilidade e serenidade. Mas talvez o impacto mais profundo do acordo secreto esteja na percepção do eleitor comum. Em um país cansado de promessas quebradas e escândalos sucessivos, a simples ideia de uma união pelo Brasil pode soar reconfortante, mesmo que, nos bastidores, o acordo seja movido por interesses de poder. A narrativa de estabilidade, de pacificação e de governabilidade tem apelo forte, especialmente entre os mais velhos e entre os que perderam a fé na política tradicional. Se bem comunicada, essa mensagem pode transformar o pacto secreto em um projeto de salvação nacional, ainda que seu verdadeiro objetivo seja mais pragmático do que patriótico. Os marqueteiros políticos sabem disso. Eles estudam as emoções coletivas com a precisão de cirurgiões. Entendem que em 2026, o eleitor não quer mais promessas de revolução. Ele quer paz, previsibilidade e segurança. E quem conseguir traduzir esse sentimento num discurso simples e sincero, terá meio caminho andado. Por isso, se o acordo secreto se tornar público e for apresentado sob a bandeira da conciliação, o impacto será gigantesco. Poderá transformar a eleição mais polarizada da história recente em uma disputa de moderação. No entanto, há um paradoxo inevitável. Quanto mais amplo for o acordo, mais difícil será mantê-lo coeso. O Brasil é um país de interesses múltiplos e lealdades frágeis. Uma aliança que una políticos do PT, do União Brasil, do PSD, do PP e até do PL é, por natureza, instável. Os acordos regionais, as vaidades pessoais e as disputas internas podem minar o projeto antes mesmo do início oficial da campanha. E caso isso aconteça, o efeito pode ser devastador. A ruptura de uma aliança dessa magnitude provocaria uma sensação de caos político e poderia abrir espaço para o retorno dos extremos. Além disso, há outro ponto crucial: a justiça eleitoral e as investigações em curso. Alguns nomes que orbitam esse pacto estão envolvidos em processos que podem influenciar sua elegibilidade. Se o TSE ou o STF tomarem decisões que desestabilizem um dos blocos envolvidos, o equilíbrio dessa aliança pode ruir. E num cenário tão instável, basta um movimento errado para que todo o castelo de cartas desabe. Mesmo assim, o impacto simbólico do acordo já é visível. O simples rumor de que Lula, setores do Centrão e lideranças conservadoras estão conversando muda a forma como o eleitor enxerga o jogo. De repente, figuras antes tidas como inimigas começam a aparecer em tom mais brando nas entrevistas. As críticas se tornam menos pessoais e mais institucionais. Os ataques são substituídos por discursos de reconciliação nacional. É como se o Brasil, aos poucos, estivesse ensaiando um retorno à política tradicional, aquela em que os acordos valem mais do que as bandeiras. No cenário internacional, o impacto também é observado com atenção. Países parceiros e investidores estrangeiros veem com bons olhos a possibilidade de o Brasil caminhar para uma eleição menos turbulenta. A estabilidade política sempre foi a senha para destravar investimentos, e 2026 pode ser a oportunidade de ouro para reposicionar o país como uma potência previsível e segura.
desde que o acordo não se transforme em um novo campo de batalhas internas. Em última análise, o impacto real do acordo secreto será medido pela reação popular nas urnas. Se o eleitor comprar a ideia de que essa união representa uma nova fase, uma espécie de refundação da República, o projeto pode vencer com folga. Mas se o povo sentir cheiro de repetição, se enxergar nos rostos da aliança os mesmos nomes que prometeram mudanças no passado e falharam, então o pacto se tornará o maior tiro no pé da história política recente. O Brasil está diante de uma encruzilhada rara, entre o cansaço e a esperança, entre o medo e o desejo de paz. O impacto do acordo secreto não será apenas eleitoral, mas emocional e cultural. Ele decidirá se o país vai seguir em busca de conciliação ou se mergulhará, mais uma vez, na tempestade da polarização. E enquanto os líderes fazem seus cálculos, o povo observa, silencioso, atento, impaciente. Porque no fim, nenhum acordo é maior que o voto. E 2026 mostrará mais uma vez que o poder real nunca está nas salas fechadas de Brasília, mas no coração de quem decide o futuro nas urnas. Quando as urnas se fecharem em 2026 e o país despertar para um novo amanhecer político, o verdadeiro impacto do acordo secreto será revelado, não apenas nos resultados, mas na forma como o Brasil passará a se entender enquanto nação. As eleições por si só são um termômetro do presente. Mas o futuro, esse território incerto e sempre em disputa, será moldado pelas escolhas silenciosas que estão sendo feitas agora, nos bastidores. E o que está em jogo vai muito além de cargos e mandatos. É o destino institucional e emocional de um país que ainda busca estabilidade depois de décadas de rupturas e decepções. Se o acordo secreto se consolidar e levar ao poder uma frente ampla, composta por partidos de centro e alas moderadas dos extremos, o primeiro efeito visível será a tentativa de reconstrução da governabilidade. A partir de 2027, o novo governo teria como missão principal reorganizar o diálogo entre os poderes, pacificar as instituições e reconstruir a confiança pública na política. Seria o retorno da lógica da negociação, do consenso e do pragmatismo, uma espécie de reabilitação da política tradicional. Depois de anos de populismo e radicalismo, essa hipótese traz, de um lado, esperança, de outro, o risco da repetição. Um governo de ampla coalizão tende a ser forte no discurso da união, mas frágil na execução. Os acordos firmados para vencer a eleição se transformam, no poder, em pressões contraditórias. Cada grupo exige sua parte, cada liderança quer espaço, cada ala cobra as promessas feitas. O novo presidente, seja quem for, precisará lidar com uma base heterogênea, onde cada voto no Congresso será resultado de longas negociações. Se esse equilíbrio funcionar, o Brasil pode entrar em um período de estabilidade e previsibilidade, algo raro em sua história recente. Mas se o pacto se romper, o país pode mergulhar numa nova crise de confiança, talvez ainda mais profunda. Em termos econômicos, um governo fruto desse acordo tende a priorizar reformas e estabilidade fiscal. O discurso de conciliação viria, acompanhado de medidas voltadas à atração de investimentos, geração de empregos e retomada do crescimento. O setor empresarial, que apoiou silenciosamente a articulação do pacto, esperaria um governo menos ideológico e mais técnico, capaz de aprovar reformas com o apoio do Congresso, sem rupturas com setores populares. Isso poderia abrir caminho para uma década de reconstrução econômica, semelhante ao que ocorreu no início dos anos 2000, mas com uma diferença crucial. Agora, a sociedade está mais crítica, mais vigilante e mais conectada. Nenhum erro passará despercebido. No campo social, o pós-2026 também poderá marcar o início de uma nova era de reaproximação institucional com a sociedade civil. Organizações, movimentos e entidades que se afastaram da política por descrença podem voltar a participar do debate público se perceberem sinais reais de diálogo. O grande desafio será equilibrar as demandas populares, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança, com as pressões fiscais e partidárias. Se o novo governo conseguir criar uma sensação de inclusão e escuta, poderá,
transformar o acordo secreto em algo mais, um pacto de reconstrução social. Por outro lado, há um futuro alternativo, menos otimista, porém possível. Se o pacto fracassar, o país pode viver um efeito rebote devastador. A decepção com mais uma tentativa de união frustrada pode alimentar uma nova onda de radicalização. Nesse cenário, a população, cansada de alianças vazias, pode voltar-se novamente a figuras outsiders, messiânicas, que prometem acabar com tudo isso que está aí. O ciclo de esperança e frustração se repetiria, e o Brasil voltaria ao ponto de partida, uma nação dividida entre discursos salvadores e desilusões previsíveis. Em termos partidários, o pós-2026 será também o momento de redefinir lideranças. Bolsonaro, ainda que enfraquecido judicialmente, continuará sendo uma sombra poderosa no campo conservador, capaz de influenciar votos, narrativas e alianças regionais. Lula, por sua vez, mesmo que se afaste da linha de frente, permanecerá como figura simbólica da esquerda, influenciando o PT e seus sucessores. Mas acima deles, surgirá uma nova geração de políticos, governadores, prefeitos, senadores, que crescerão dentro desse ambiente menos polarizado e mais pragmático. São esses nomes que poderão moldar o Brasil pós-Lula e pós-Bolsonaro, inaugurando uma era de política menos personalista e mais institucional, se as condições forem favoráveis. Internacionalmente, o país poderá recuperar prestígio. Se o acordo render estabilidade e previsibilidade, o Brasil voltará a ser visto como mediador regional, retomando protagonismo na América Latina e nas relações com EUA, Europa e China. A imagem de um país que supera suas divisões internas é poderosa, especialmente em um mundo cada vez mais fragmentado. Um governo de coalizão, se bem-sucedido, poderia reposicionar o Brasil como voz de equilíbrio em questões globais, do clima à economia. Mas há uma dimensão ainda mais profunda e subjetiva nesse futuro: o impacto emocional e simbólico na sociedade. O povo brasileiro carrega uma ferida coletiva, décadas de promessas quebradas, escândalos e frustrações. Se o acordo secreto, ou o projeto que nascer dele, conseguir entregar resultados concretos, devolver esperança e provar que é possível governar com diálogo e eficiência, algo mudará no inconsciente coletivo do país. As novas gerações poderão crescer sem a crença de que política é tudo igual, e o Brasil poderá finalmente se enxergar não como um campo de batalha entre ideologias, mas como uma nação em busca de propósito comum. Contudo, essa é uma estrada estreita e cheia de armadilhas. O pacto de 2026, se vitorioso, terá vida curta se não houver resultados rápidos e visíveis. O brasileiro, cada vez mais exigente, não tolera promessas longas nem justificativas vazias. A paciência nacional é curta e a confiança quase extinta. O futuro político pós-2026 dependerá, portanto, da capacidade do novo governo de agir com rapidez, comunicar com clareza e governar com humildade. No fim, o destino desse acordo secreto pode ser o retrato exato do Brasil. Um país capaz de se unir em torno de um ideal, mas que corre o risco de se perder nos próprios interesses. Se vencer o pragmatismo responsável, o país poderá iniciar um novo ciclo histórico, mais maduro e equilibrado. Mas se vencer a velha política, a das trocas de favores e da busca insaciável por poder, o pacto se tornará apenas mais um capítulo na longa crônica das desilusões nacionais. O pós-2026 será, portanto, o espelho da alma política brasileira. Ele mostrará se aprendemos algo com o passado ou se estamos condenados a repeti-lo. E talvez essa seja a verdadeira pergunta que este acordo secreto deixa para a história. Será que o Brasil finalmente está pronto para amadurecer politicamente? Ou ainda, precisa cair mais uma vez para aprender a se levantar? A história política do Brasil sempre foi marcada por surpresas. A cada eleição, velhos rostos voltam com novos discursos, alianças improváveis se formam, promessas se repetem, e o povo, entre a esperança e o ceticismo, observa, torce e sofre. Mas 2026 parece carregar algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, o jogo político se desenha não apenas nas ruas ou nos palanques, mas nas sombras do poder, em conversas discretas, em reuniões silenciosas, em acordos que talvez nunca sejam oficialmente confirmados,
mas que todos sentem que estão acontecendo. O chamado acordo secreto é, acima de tudo, o retrato fiel de como funciona o Brasil real. Um país que, cansado de extremos, busca estabilidade, mas que, ao mesmo tempo, desconfia de qualquer promessa de união. É o paradoxo nacional. Queremos paz, mas duvidamos de quem fala em paz. Queremos mudança, mas tememos o preço que ela cobra. No fim, o que este pacto representa vai muito além da eleição. Ele é um espelho do nosso momento histórico. Vivemos tempos em que a política deixou de ser apenas um campo de ideias para se tornar um campo de emoções. E por isso, o destino desse acordo não será decidido apenas por partidos ou congressistas. Será decidido pelo sentimento coletivo de uma nação. Se o povo enxergar nessa união um propósito verdadeiro, ela pode se transformar em um marco. Mas, se for percebida como mais um arranjo entre velhos caciques, será engolida pela mesma revolta silenciosa que derrubou impérios e abalou governos. E talvez essa seja a grande lição. Nenhum acordo, por mais poderoso, é maior do que a vontade popular. Nenhum pacto pode resistir se não tiver o respaldo das ruas, das vozes, dos corações. O poder, em última instância, sempre volta para onde ele começou, nas mãos do povo brasileiro. Por isso, as eleições de 2026 não serão apenas mais uma disputa. Serão um teste de maturidade nacional. Vamos descobrir se aprendemos algo com as crises, com as decepções, com as divisões. E, acima de tudo, se ainda somos capazes de acreditar. Agora eu quero saber de você. O que você acha desse possível acordo secreto? Você acredita que essa união pode trazer estabilidade, ou é apenas mais uma jogada de poder? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é fundamental para esse debate. E se você gosta de análises políticas profundas, sem filtro, sem rótulos e com a verdade dos bastidores, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Porque aqui, a gente não repete manchetes. Aqui, a gente revela o que está por trás delas.